e pai por a quinta aya. Nessa aya, na sura Anisa, menciona que Allah Subhanahu wa Ta'ala falou com Musa de maneira extremamente clara com uma fala. De fato, Allah falou com Musa de fato. Allah falou com Musa de fato. E Musa, A.S. Ele ouviu Allah quando Allah falou com ele. No final dessa aya, quando de isso em árabe é um tipo de, isso indica uma afirmação de que foi uma fala de fato. Não era algum tipo de metáfora, nenhuma comparação ou algum tipo de exemplo sendo dado. Isso indica uma afirmação de que foi uma fala de fato. Não era algum tipo de metáfora, nenhuma comparação ou algum tipo de exemplo sendo dado. A palavra, no final, esse, em árabe, é para enfatizar. Isso confirma que Allah realmente falou com Musa de fato. Disseram os sábios que isso nega qualquer possibilidade de metáforas ou comparações. Então, quando você tem esse tipo de, ele nega qualquer possibilidade de metáforas ou comparações, que Allah certamente falou com Musa de fato. Então, quando você tem esse tipo de, que é uma expressão árabe clássica, nega qualquer possibilidade de metáforas ou símile. Isso significa que a linguagem é direta e literal, sem espaço para interpretações figurativas ou comparações indiretas, garantindo clareza e precisão na comunicação. Algumas pessoas da inovação tentam distorcer essa aya, em particular, a aya onde Allah disse, eles tentam distorcer e mudar essa aya, muito sutilmente. E ao fazer isso, você pode mudar o significado dela, muito sutilmente. E ao fazer isso, você pode mudar o significado dela. Agora, a aya de é um verbo no passado. O sujeito está no caso nominativo. O sujeito em árabe é marfu. Aqui, Allah SWT. O é o sujeito, ou seja, Allah é quem fez o verbo. Allah é quem falou. Lafzu jalala é o faiu. Marfu. O faiu em árabe é marfu. Aqui, Allah SWT. Lafzu jalala é o faiu, ou seja, Allah é quem fez o verbo, Allah é quem falou. E Musa está lá para o máfilo bi e Musa. Então, isso. Assim. O ponto é que é uma aia gramatical clara. Calama. Falar quem? Falou. Allah com uma dama significa que Allah é quem estava falando. Musa. É então a pessoa que estava sendo falada. É isso que a Aya diz. Mas o povo da inovação, o que eles fazem? E famou Allah. Em vez de, que é o que a Aya diz, eles mudam para falou. Dizer, mudando a dama para uma fata. Avandu se torna cala. Agora, gramaticalmente, a frase muda completamente. Quando você diz musa, tá clima. Agora ala, o se tornam e musa se tornam faiu. Ou seja, então diz que Musa falou com ala. Quando você diz Vakanum ala, Musa, que Musa falou com ala. Ao mudar para uma fata, eles estão afirmando que Musa falou com ala.
Mas há alguma afirmação de que Allah falou com Musa, então. Então não há. É disso que eles querem se livrar. Eles querem se livrar da afirmação de que Allah falou com Musa. Então, eles mudam isso, fazem esse tahrif. Isso que falamos logo no começo, quando começamos isso há alguns meses. Eles fazem essa distorção na aya e mudam a dama para uma fata, marfu para mansub. E isso muda completamente o significado. Isso faz parecer que Musa falou com Allah, mas Allah não falou com Musa. E isso é da desvio e da orientação errada deles que podemos ver claramente. E Allah falou com Musa, eu sou Bamik. E mesmo que, como nos tempos antigos, os árabes que eram fortes na sua língua conseguiam ler árabe sem dama, fata, kasra. Mas mesmo sem dama, fata, kasra aqui, você ainda sabe que é Kalamalalalu Musa, Takleema, por causa da ênfase no final também, a ênfase Takleema. Destaca também que era uma realidade da fala que Allah falou com Musa a.s. na verdade, com palavras e sons que foram ouvidos por Musa a.s. Então, e é por isso que os estudiosos dizem que um talib al-ilm precisa ter certeza de que é muito preciso com a sua língua. Você precisa ter certeza de que lê as coisas com muita precisão. Não é adequado para um cometer erros nessas coisas. Imagina se um comete um erro aqui, e Allah falou com Musa, de fato, não percebe. É um grande erro. E assim, os estudiosos dizem que, entre os requisitos de ele precisa se concentrar em fortalecer a sua língua, na habilidade dele de ler, na habilidade dele de pronunciar as coisas, especialmente de pronunciar as ayah e os hadith corretamente. Isso é um requisito para um talib al-ilm. Você não quer estar cometendo lá erros e distorções na sua leitura e pronúncia da ayah e hadith, especialmente. Eles mencionam isso. E eles dizem que a maneira como você vai conseguir isso, como um talib al-ilm consegue a habilidade de ler as coisas de forma correta e precisa, especialmente as ayah e os hadith, lendo com os estudiosos. Eles dizem que essa é a maneira de você se corrigir. Leia com os estudiosos, eles vão corrigir sua leitura. E quanto mais você fizer isso, melhor você fica na sua leitura, mais proficiente você se torna na sua leitura. Que você acompanhe um estudioso e leia com um estudioso, e assim você corrige sua língua. E eles mencionam isso nas características que um estudante de conhecimento deve focar para adquirir. Uma das características é a habilidade de ler, pronunciar e falar com precisão, especialmente nas ayah e nos hadith. Então aqui você vê como essa pequena mudança que as pessoas da inovação fazem altera completamente o significado da ayah.